Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 22 de junho de 2022, uma quarta-feira, e nesse vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin do mercado de criptomoedas. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, como eu comentei ontem no vídeo, tudo hoje ia depender de como o mercado iria ver as falas do Jerome Powell, o presidente do Banco Central lá dos Estados Unidos. E acabou que foi um dia aí negativo aí para todos os mercados, né? A maioria dos mercados estão aí ruins. E, pessoal, só para resumir para vocês o que ele falou lá que impactou, tá? Ele foi perguntado se um aumento de 1 ponto percentual na taxa de juros, né, de 100 pontos, ele estava estava na mesa, né? Ele disse que estava, viu, pessoal? Então, assim, basicamente isso aí é algo que não é legal para o mercado, viu, pessoal? Se na próxima reunião, que a gente vai ter lá no mês de julho, se eu não me engano, dia 27 de julho, eles derem 1 ponto porque acharem que a inflação não está cedendo, isso pode ser ruim e o mercado, pessoal, hoje ele não está precificando 1 ponto, tá? Então é algo assim que seria algo como foi 0,75 aí na última reunião que derrubou todos os mercados. Bitcoin saiu lá dos 30, foi para os 20, tá? Então é algo que a gente deve ficar atento, beleza? É algo que. E, pessoal, assim, uma coisa que eu não gostei, tá? Que o Jerome Powell falou. Ele continuou reforçando que o compromisso deles é com a inflação. Eles não estão nem aí se a bolsa está caindo, tá? Para eles o que importa é a inflação. Agora, o objetivo deles é combater a inflação. Se as bolsas caírem, os mercados despencarem, entrarem em um bear market muito maior do que está hoje, forem para níveis muito mais baixos, eles não se importam. Eles querem combater a inflação, tá? Então, isso é complicado para os mercados, viu, pessoal? Bem, então vamos falar aí da situação do nosso queridinho Bitcoin. Começando pelo gráfico mensal, pessoal. Gráfico mensal a gente tem aquela mesma coisa, tá? A gente tem lá no gráfico mensal do Bitcoin um topo duplo, com alvo ali na região entre 12 e 13 mil dólares, tá? Então, Bitcoin nos próximos meses pode buscar essa região, mas a gente está falando aqui de um gráfico mensal, viu, pessoal? Então, gráfico mensal, movimentos que ocorrem no gráfico mensal podem levar meses, no melhor dos cenários, semanas, tá, pessoal? Mas meses ou talvez até anos. Então a gente está falando aqui de um tempo gráfico lento e que não quer dizer que ele vai buscar esse valor agora, viu, pessoal? Gráfico semanal, pessoal. Gráfico semanal a gente já bateu aquela bandeira de baixa, o alvo daquela bandeira de baixa, tá? Então não temos aí, o Bitcoin já perdeu aí uma parte da força vendedora. Aqueles que entraram vendidos lá nos 38 mil dólares quando rompeu a bandeira de baixo para baixo já fecharam suas posições. Isso diminui um pouco a pressão vendedora no Bitcoin, que o alvo dessa bandeira era nos 18 mil dólares. 17, 18, Bitcoin já foi lá e já bateu esse alvo, beleza? Se descermos aí para o tempo gráfico diário, pessoal, gráfico diário do Bitcoin como que tá? Sem nenhum padrão gráfico, tá? Não dá para enxergar nenhum padrão gráfico, pelo menos eu não consigo enxergar nenhum padrão gráfico aqui, tá? Gráfico de 4 horas também sem nenhum padrão gráfico muito claro, tá andando de lado. Gráfico, pessoal, de 1 hora do Bitcoin, tá? No gráfico de 1 hora tem algo aí que não é muito legal, um ombro, cabeça, ombro visível aqui, tá, pessoal? Se a gente desenhar aqui, a gente consegue ver, né, um padrão de reversão dessa tendência de alta que começou ali nos 17.777 dólares e jogou o Bitcoin ali nos 21.700 aproximadamente, tá? Se a gente projetar para baixo esse ombro, cabeça, ombro que se formou no gráfico do Bitcoin, pessoal, o alvo tá ali na região dos 18.173 dólares aproximadamente, tá? Então, se o Bitcoin perder o suporte ali na região dos 19.700 dólares, ele pode, existe uma grande probabilidade dele ir buscar ali os 18.100 dólares aproximadamente, tá? Ah, Tainan, então quer dizer que é muito confiável? Pessoal, eu só opero de gráfico diário para cima, tá? Tá, às vezes gráfico de 4 horas, mas gráfico de 1 hora, sinceramente, eu acho que a taxa de acerto é muito baixa. Eu estou analisando aqui, tô trazendo a análise para vocês, mas eu particularmente não opero esses tempos gráficos aí de day trade, de scalping, tá? Gráfico de 15 minutos, pessoal. O que, que a gente tem aqui, tá? Ontem eu comentei com vocês que a gente tinha um ombro, cabeça a ombro aqui. Como eu disse para vocês, é movimento para scalper, day trade, tá? É movimento rápido, não é... E já bateu o alvo, né, pessoal? O alvo daquele ombro, cabeça a ombro que apareceu ontem no vídeo de ontem era ali na região dos 19.700 dólares e o Bitcoin hoje, por volta de 17 horas da tarde, ele bateu ali, tá? 5 e meia da tarde no horário de Brasília, ele bateu
o alvo ali desse ombro cabeça-ombro do gráfico de 15 minutos. Agora a gente não tem nenhum padrão gráfico muito claro aí no gráfico de 15 minutos, tá? Então, meus caros, basicamente o mercado aí, ele não tá legal, tá? O que atrapalhou hoje os mercados foram as falas do Jerome Powell. E amanhã, pessoal, por volta das 11 horas da manhã no horário de Brasília, vamos ter falas do Jerome Powell novamente, tá? Vamos ver o que ele vai falar. E a gente sabe que dependendo do que ele falar, ele pode azedar mais o caldo do mercado, né? A gente viu o que aconteceu hoje, pessoal. O Jerome Powell falou, deixou claro lá que ele não tá nem aí para mercado nenhum, que ele quer combater a inflação. E isso aí fez com que os mercados ficassem de mau humor, tá? É um dos motivos, viu, pessoal? Então, assim, a discussão do mercado agora, pessoal, não é nem se vai ter recessão nos Estados Unidos. A discussão é quando ela vai acontecer e quando o Fed vai parar de subir os juros, tá? O mercado agora está começando a apostar que talvez, nesse contexto em que uma recessão é quase certa, o Fed ele não possa subir tanto os juros, não possam apertar tanto a política monetária como é previsto, tá? Até o momento, pessoal, fala-se em uma subida de juros por parte do Fed até março de 2023, tá? Então eles vão subir a cada reunião até a reunião de março do ano que vem. Se acontecer uma recessão no meio do caminho, o mercado aposta que talvez o Fed tenha que parar com esse movimento de alta de juros para não colocar a economia americana em uma situação arriscada, beleza? Então, basicamente, essa é a situação. E, pessoal, o Bitcoin segue na média móvel de 200 semanas, tá? Ah, Tainan, mas ele tá abaixo? Depende, pessoal. Depende da corretora em que você vê. Se a gente for lá no BLX, pessoal, que é o histórico aí mais longo de preço do Bitcoin, ele está ali também, um pouco acima, ele tá na região da média móvel de 200 semanas, tá? Mas no geral, pessoal, é região, a gente não pode trabalhar com suporte e resistência como sendo ponto fixo, tá? O mercado na semana do Corona Day, por exemplo, ele fechou uma semana abaixo ali, né, a semana do dia 9 de março, foi fechada abaixo da média móvel de 200 semanas, tá, pessoal? Vocês conseguem ver aqui esse candle vermelho grande. E ele ficou ali 3 semanas em cima da média móvel de 200 semanas. E essa foi a vez que ele ficou na média móvel de 200 semanas que foi mais rápido, porque lá em 2018, 2019, ele ficou 3 meses. Tá? E lá em 2015, pessoal, ele ficou quase um ano, ele ficou quase 300 dias em cima da média móvel de 200 semanas. Tainan, vai ser rápido dessa vez? Vai ser demorado? Infelizmente não tem como saber, pessoal. A gente precisa agora de que a gente tenha algum motivo para o mercado subir, tá? O que vai fazer o Bitcoin subir agora, pessoal, é esse bolsa americana subir, tá? Não adianta a gente esperar aí que o Bitcoin vá subir sozinho, porque na verdade o Bitcoin ultimamente ele vem acompanhando bolsas americanas, a correlação segue muito alta e é basicamente isso, pessoal. Cardano, pessoal, sinceramente, me desfiz da Cardano hoje. Por que, Tainan? Porque simplesmente eles adiaram o fork, tá? Se eles adiaram o fork, meus amigos, aí o motivo que tinha para Cardano subir nesse mês já não existe mais. E, pessoal, nesse contexto que a gente tá, eu acho um contexto muito ruim para altcoins, eu não vou mais aí me arriscar em altcoins, tá, pessoal? Não pretendo ficar arriscando em altcoins. Eu tinha comprado 1% em Cardano, tá, pessoal? Eu tinha comprado ela lá em 60 centavos, acabei vendendo ela com prejuízo de 23%, só que é 23% em cima de 1%, tá, pessoal? Então aqui nós estamos falando de um prejuízo aí de em torno de 0,23%. Não foi um prejuízo muito alto, porque eu só tinha comprado 1%. Porque eu sabia dos riscos do mercado cair nesse mês aí de junho, em função da reunião do Fed, em função do CPI, em função da inflação que estava feia. E também, pessoal, em função aí desses forks nunca serem muito certos, né? A gente nunca sabe, às vezes eles adiam e acabaram adiando. Infelizmente, eu não vejo mais motivos aí para Cardano subir, beleza? Então, para a Cardano eu me desfiz dela. E é isso, pessoal. Agora eu continuo com aquela posição no Bitcoin, tá? Eu não sei se vocês acompanharam aí nos últimos dias, ali entre a região dos 22.500 e os 18 mil dólares, eu deixei várias ordens de compra. O Bitcoin pegou todas as ordens, né? Então eu tô com 20% aí de Bitcoin, 20% da minha banca exposto em Bitcoin. E tenho aí de trade, né, em torno de 2,5% que já está alocado, que eu comecei a montar uma posição comprada quando o Bitcoin bateu em 2.500 dólares, e mais 2,5% que estão ali em 17.500 dólares, pronto para ser acionado caso o Bitcoin cair para aquela região. Beleza? Então, meu trade é basicamente esse, minhas posições são basicamente essas. Continuo apostando aí que o Bitcoin pode ir para cima nos próximos dias, próximas semanas, mas a gente vai precisar de alguma notícia boa, algo que está sendo difícil,
principalmente quando o assunto é o Federal Reserve, né, o Banco Central dos Estados Unidos, que não tem dado trégua aí. A cada oportunidade que o Powell tem, ele fala aí que é para cair tudo mesmo, que eles não estão nem aí, que o importante agora é combater a inflação, né, pessoal? Bem, eu sigo achando aqui que é um momento bom para começar a se expor para quem nunca teve exposição em Bitcoin ou quem estava aí sem Bitcoins e tem interesse em começar a se posicionar. Acredito que seja um excelente momento para começar, tá, pessoal? Principalmente se você faz aquela estratégia de preço médio, né, que vai comprando ao longo uma vez por semana ou uma vez por mês. Eu penso que é um excelente momento, tá? É muito melhor do que quando ele estava lá em 60, é muito melhor do que quando ele estava em 50, muito melhor do que quando ele estava em 40 e muito melhor do que quando ele estava em 30, tá? Agora ele já está bem mais barato. Eu acho que já começa a ficar interessante para quem quer começar a aportar aí, pensando em 2024, 2025, beleza? E Tainan, e o dólar, né? O que está acontecendo com o dólar? O dólar já está 5,20 de novo. Bem, pessoal, o dólar tem duas questões que mexem com ele, tá? Uma é o aperto monetário nos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estão subindo os juros num ritmo mais acelerado e isso atrai mais capital para os Estados Unidos, tá? E o Banco Central do Brasil ele já está diminuindo, começando a diminuir a velocidade da subida de juros, até porque já está muito alto, né? Então, o diferencial de juros dos Estados Unidos para o Brasil tende a começar a diminuir, tá? Ele tinha ficado alto e isso aí fortalecia o real. E agora, com ele ficando mais baixo, tende a enfraquecer o real. E também, pessoal, com esse risco que está acontecendo aí de recessão no mundo, tá? Não é só o dólar que está subindo aqui no Brasil, pessoal. Está subindo para a maior parte do mundo, tá? O DXY está no maior nível aí desde 2014 e o DXY hoje, né? Embora aqui já abriu um outro candle, tá? Mas se a gente for aqui para o gráfico diário do DXY, a gente vê que ele está num patamar alto nos últimos dias, né, pessoal? Então, isso aqui não é bom para moedas de países emergentes, tá? E o dólar no Brasil, além dos fatores externos que eu citei, alta de juros nos Estados Unidos, né? Uma aversão a risco que atrai mais capital para o dólar. A gente ainda tem, pessoal, o nosso governo brasileiro que está aí criando subsídios para os combustíveis. Como você sabe, os preços dos combustíveis não param de subir. E eu não vou entrar aqui no mérito se isso é certo ou errado, tá? Mas é ruim em termos de economia, pessoal, porque ele está basicamente fazendo dívida, tá? Dinheiro, pessoal, economia, não existe dinheiro de graça, tá? Tem uma frase, eu não lembro qual economista que falava, não existe dinheiro grátis. Para você ter um combustível mais barato, para você ter subsídio no preço dos combustíveis, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, tá? Se não é de imposto, se você não vai pagar no combustível, ou você vai pagar no imposto, ou você vai pagar por inflação, ou você vai pagar por uma taxa de juros mais alta que vai contrair a economia, tá? Então, o que está acontecendo é basicamente isso. O governo aí fazendo dívida para subsidiar combustível, o mercado, pessoal, tende a olhar e falar, olha, o Brasil está ali aumentando a dívida dele para subsidiar combustível. Será que ele vai conseguir pagar? Então é melhor tirar meu dinheiro de lá, porque é arriscado deixar o dinheiro lá. Nunca sei o momento em que eles vão colapsar, né? Por estar fazendo aí políticas que, por ser um país que já é muito endividado, está fazendo mais dívida, tá? Então, os investidores começam a sair e isso é ruim para o real e eu não consigo ver aí uma perspectiva boa. Outro fator que afeta muito o real, pessoal, é que nos últimos dias a gente está vendo aí commodities caindo, tá, pessoal? O petróleo é uma das principais commodities e a gente está vendo aqui petróleo caindo nos últimos dias. Esse movimento, pessoal, ele é acompanhado por algumas commodities que o Brasil exporta muito, inclusive, tá, pessoal? Como, por exemplo, o minério de ferro, né, que é uma das commodities mais exportadas aí pelo Brasil, tá? Não sei se esse gráfico aqui mostra com exatidão, não sei se é esse, vou procurar aqui o gráfico. Achei aqui, pessoal, o gráfico é basicamente esse, tá? É o gráfico do minério de ferro, pessoal. Minério de ferro e soja são das commodities mais exportadas pelo Brasil, né, pessoal? E o que está acontecendo com essas commodities aí desde o ano passado, principalmente esse ano, com essa situação aí do Fed, da China? A gente está vendo caindo, tá, pessoal? Minério de ferro não para de cair. Hoje mesmo caiu aí mais de 3%. Ontem, para vocês terem uma ideia, pessoal, o minério de ferro aí caiu mais de 7%, tá? O que acontece, pessoal? Se o produto que o Brasil exporta está caindo de valor, está se desvalorizando, tende a entrar menos dinheiro aqui no Brasil, tá, pessoal? As pessoas vão precisar pagar menos para comprar minério de ferro, e isso tende a enfraquecer o dólar, enfraquecer o real, me desculpem, e fazer o dólar subir aqui no Brasil, tá? Então esse é um dos outros problemas
Se a gente tiver uma recessão, inclusive no mundo, nos Estados Unidos, e a China acabar sendo puxada, pessoal, a China tende a consumir menos minério de ferro, o que faz o preço do minério de ferro cair e, consequentemente, enfraquecer a moeda brasileira, pessoal. Lembre-se, o que fez um dos motivos que fizeram o real cair aí de janeiro até meados de março foi justamente, pessoal, a questão das commodities estarem caras por causa da inflação, minério de ferro, soja, tá? Então, isso aí fez entrar muito dinheiro no Brasil. O produto que o Brasil exporta, ele estava mais caro, ele estava valendo mais. Agora, tende a entrar menos se esses produtos começarem a desvalorizar. Isso tende a enfraquecer a nossa moeda e fazer o dólar subir aqui no Brasil. E, pessoal, se a gente olhar aqui em termos de gráfico, a coisa não tá legal para o nosso querido realzinho, né, pessoal? Por quê? A gente consegue ver aqui, eu já até comecei a desenhar no gráfico, mas a gente consegue ver um fundo duplo, pessoal, um padrão de reversão de tendência, tá? O real, pessoal, o dólar contra o real aqui, né, ele vinha em uma tendência de queda, tá? O dólar estava caindo frente ao real. Esse padrão de reversão, pessoal, é conhecido como fundo duplo, um padrão que reverte de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, tá? E, pessoal, se eu vejo que se o real conseguir ultrapassar ali o valor, né, de 5 dólares e 20, tá? Desculpe, 5 reais e 20 o dólar, aí esse fundo duplo provavelmente vai estar confirmado. E o alvo, pessoal, para o real, tá? A gente pode ver o dólar aqui no Brasil chegando na faixa ali de aproximadamente 5,70 aproximadamente, tá, pessoal? Então, a gente pode ver o dólar voltar aqui no Brasil a valer R$ 5,70, tá? Então, é isso que esse gráfico está me dizendo, é isso que o contexto está me dizendo. A gente deve ficar bem atento nessas coisas, beleza? No mais, pessoal, desejo a vocês aí uma ótima noite, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!